Você pode estar perdendo clientes por algo que você nem imagina. Não por incompetência, mas por algo que talvez nem a faculdade te ensinou. Talvez você esteja pensando que o que faz um cliente te contratar seja o teu escritório bonito, o teu currículo ou as tuas petições bem feitas. Mas a verdade é que clientes contratam uma experiência. E talvez um dos pilares mais importantes da experiência que você pode ter com o seu cliente é a transparência. E é justamente sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje aqui nesse episódio. Fica comigo até o fim que tu não vai te arrepender. Este é mais um episódio do Movimento Advocacia Destensionada. Toda semana eu tô aqui conversando com você sobre dicas, ideias, conselhos para se ter uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. Se tu ainda não te inscreveu no meu canal, te inscreve aqui embaixo e se tu já se inscreveu, ativa o sininho para receber uma notificação assim que eu postar um novo vídeo. Todo cliente, quando chega no meu escritório, antes da gente fechar um contrato, eu garanto para ele 3 coisas: informação, empenho e transparência. A transparência nada mais é do que se trabalhar com verdade e não gerar falsas expectativas ao cliente. Como diria Warren Buffett, se levam 20 anos para se construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la. A transparência nada mais é do que uma segurança à sua reputação, mesmo que, muitas vezes, o resultado do processo não seja positivo. Eu quero aqui falar com você sobre os 3 momentos em que a transparência é fundamental na relação com o cliente. O primeiro momento é antes da contratação. Quem é que lembra do Sermão da Montanha de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27? Nessa passagem se fala sobre a parábola da casa construída sobre a rocha. Jesus fala que aquela casa que é construída sobre a rocha, vieram tempestades, vieram inundações e a casa permaneceu intacta. Enquanto que aquela casa que foi construída na areia, na primeira tempestade que veio, ela foi destruída. A relação que você tem com o seu cliente antes da contratação, ela é como essa casa construída. Se ela for construída na rocha, ou seja, em um ambiente de confiança, em que a transparência é o requisito número 1, não tenha dúvidas que mesmo com tempestades e inundações, essa casa, ou seja, essa relação, continuará segura. O que não acontece quando essa relação é construída com mentiras, com falsas expectativas, com falsas promessas. Antes da contratação do cliente, não se deve tentar vender resultados, garantias, mas sim realidades com estratégia. Eu vejo muitos advogados, na ânsia de serem contratados, prometerem coisas que eles não conseguem cumprir. E daí, o que vai acontecer? Lá na frente, isso vai cobrar um preço, que nada mais é do que o rompimento desse elo de confiança com o cliente. Então, nesse primeiro momento, antes da contratação, a transparência ela é muito importante, porque já diria aquele ditado: mais vale uma verdade dura do que uma mentira sem dor. Mas mais do que isso, um segundo momento em que é tão importante a transparência, assim como é lá no início, antes da contratação, é durante o contrato. Ou seja, você foi contratado, recebeu seus honorários e de agora em diante se inicia uma relação com o cliente. Muitos advogados acham que desse momento em diante é um significado daqui a pouco de segurança o silêncio. Não avisar o cliente sobre as fases do processo, sobre o que está acontecendo. Quando na verdade a comunicação com o cliente é muito importante neste momento. A relação do cliente com você neste momento em que o processo está tramitando, ela é como um guia em uma estrada tortuosa e nebulosa. O cliente não sabe o que está acontecendo e ele pode interpretar a falta de comunicação como insegurança ou algo pior. E é neste momento que você deve ser ativo, proativo em prestar informações ao cliente e, mais do que isso,
gerenciar as expectativas dele no processo. Por exemplo, foi marcado lá no processo uma audiência, antes do cliente ser intimado via mandado, já avisa o cliente que vai ter essa audiência e que talvez daqui uns dias um oficial de justiça vai procurar ele para intimar ele dessa audiência. Mas mais do que isso, o gerenciamento de expectativas. Muitas vezes, isso acontece aqui no meu escritório, um cliente pergunta: mas doutor, dessa audiência, qual é a porcentagem de acontecer isso ou aquilo? E um advogado transparente não pode ser seduzido por um pedido desse e falar: não, fica tranquilo, é 100% que vai acontecer alguma coisa. A gente sabe que muitas vezes existe sim, ainda que 1% de chance de acontecer algo ruim, como uma decretação de prisão preventiva em audiência, por exemplo, ou coisas não tão ruins, mas que o cliente não vai gostar. E é neste momento que a gente precisa ser transparente com o cliente e falar: olha, é muito provável que aquela coisa ruim não aconteça, mas é possível. É esse tipo de relação, esse tipo de conversa, talvez desagradável, que vai fortalecer o elo de confiança que o seu cliente tem com você. Mas finalmente, o terceiro momento e talvez, muitas vezes, o mais importante de se ser transparente é ao fim do contrato. Você percorreu todo um processo e ao fim saiu uma sentença. Se essa sentença é de procedência ou uma absolvição, ou seja, uma vitória, é fácil falar com o cliente. Porque, como eu sempre digo, é muito fácil ser advogado na vitória. O que não é tão fácil é quando você está diante de uma derrota. Mas é nesses momentos de adversidades, de derrotas, em que você tem a oportunidade de criar relações mais fortes com seus clientes. Porque neste momento em que vem uma sentença de improcedência ou de condenação, é que você precisa sim chamar o seu cliente, conversar com ele e neste momento ser transparente o suficiente para falar o que pode ser feito daquele momento em diante. E talvez ser contratado para uma próxima fase do processo. Mas você percebe que isso só vai acontecer se você tiver tido todo um relacionamento anterior de confiança e transparência? Então, o mais importante a gente entender sobre toda a mensagem que eu quero passar para vocês nesse vídeo é: sejamos transparentes com os nossos clientes durante todas as fases do processo. Ou seja, antes da contratação, durante a contratação e após a contratação. Porque é esse elo, é esse requisito que vai proteger a nossa reputação e, por que não, nos garantir que esse cliente fique conosco mesmo que venha um resultado indesejado. O que achou desse vídeo? Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilha com algum colega que precisa saber disso. Comenta aqui embaixo se já aconteceu contigo, de algum cliente te pedir qual que é a porcentagem de alguma coisa que poderia acontecer numa audiência ou num julgamento. Ainda, se você é uma dessas pessoas que gostam de resumos de tudo que eu falei aqui nesse episódio, vai lá no meu Instagram, Gustavo da Luz ADV, me segue. Se não consegue me mandar mensagem, me manda uma mensagem lá no DM, Transparência Advogado, que eu vou te mandar um resumo completo de tudo que foi falado nesse vídeo. Ainda, se você quiser conversar comigo sobre as minhas mentorias ou algum dos assuntos que eu tratei aqui no Movimento Advocacia Extensionada, nos chama aqui no WhatsApp do meu escritório, que o pessoal do meu escritório vai ter a satisfação de agendar uma reunião comigo. Finalmente, quando a gente está falando aqui sobre o gerenciamento de derrotas e se entender como a gente lida com derrotas, eu vou te indicar que você assista esse vídeo aqui, ó, que fala sobre resiliência, como lidar com derrotas. Eu te garanto, os insights desse vídeo vão alterar a forma como você vê a tua advocacia. Até mais.